Você já se perguntou por que dentro das igrejas hoje há tanta corrupção? Por que temos escutado tantos escândalos vindo de pastores e líderes cristãos? E se eu te dissesse que existe um espírito atuando dentro da igreja, enganando líderes, dividindo irmãos e destruindo famílias inteiras? Um espírito maligno que hoje influencia milhares de cristãos em todo o mundo, muitas vezes sem que percebam. Você acreditaria? Eu quero te convidar a conhecer o testemunho de Diane Scott, uma líder de casais que viveu uma experiência de quase morte e recebeu uma revelação chocante sobre esse espírito. Fique conosco até o final e depois nos conte suas experiências. Prepare-se, porque essa mensagem vai abrir os seus olhos. Meu nome é Diane Scott, eu tenho 57 anos, sou norte-americana e moro em Tulsa, Oklahoma. Tulsa é uma cidade muito marcada pela fé cristã. Desde jovem eu cresci rodeada de igrejas, cultos e pessoas apaixonadas por Jesus. Isso moldou minha vida e me fez entender desde cedo o quanto é importante viver para servir a Deus. Na igreja onde eu congrego, eu sou líder do Ministério de Casais. Essa sempre foi a minha paixão. Cuidar de famílias, aconselhar, orar, estar ao lado das pessoas quando o casamento parecia não ter mais solução. Muita gente me conhece justamente pelo meu zelo e dedicação. Eu sempre fiz tudo com amor, acreditando que quando cuidamos da família, estamos também cuidando da igreja do Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava me preparando para mais um encontro de casais. Havia orado, preparado cada detalhe com carinho, revisado cada palavra que eu falaria naquela noite. Estava animada, feliz, cheia de expectativas para o que Deus faria. Mas de repente, algo estranho aconteceu comigo. Sem aviso, sem dor, sem nenhum sinal, eu simplesmente desmaiei. Um segundo eu estava de pé, organizando as últimas coisas, e no outro, meu corpo já não respondia mais. Até hoje os médicos não conseguem explicar ao certo o motivo. Foi como se a vida tivesse sido interrompida de forma repentina. Eu não lembro de queda, nem de sentir dor, apenas um vazio, como se eu tivesse atravessado um portal invisível. Aquele momento que parecia apenas um desmaio, na verdade, seria o início da experiência mais marcante da minha vida. Algo que mudaria para sempre a forma como eu vejo a fé, a igreja e até mesmo a guerra espiritual que estamos vivendo. Quando eu desmaiei, parecia que tudo tinha acabado. Mas, para minha surpresa, eu conseguia ver meu corpo caído no chão da igreja. Era estranho. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo já não fazia parte daquela cena. Foi então que senti como se a minha alma estivesse sendo sugada para cima. Uma força me puxava, e eu não tinha como resistir. Não era medo, era diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Eu olhava para baixo e via meu corpo imóvel, estendido no chão, enquanto eu subia cada vez mais. Depois fiquei sabendo que fiquei ali caída por mais de 1 hora, até que o primeiro casal chegou para o encontro de casais e me encontrou. Mas naquele intervalo de tempo, eu já estava em outra realidade, uma realidade espiritual. De repente, uma luz intensa me envolveu. Era uma luz que não machucava os olhos, pelo contrário, trazia uma paz que nenhuma palavra consegue explicar. Eu sabia que não estava mais na terra. Eu tinha entrado em algo muito maior. Foi nesse momento que eu vi Jesus. Ele não veio como eu estava acostumada a imaginar nas pinturas ou nas histórias. Ele veio em glória, majestoso, com uma presença tão forte que fez todo o meu ser se render imediatamente. Mas o que mais me marcou não foi apenas a visão dele. Foi o olhar firme e amoroso que ele colocou sobre mim. Ele não disse palavras doces no início, mas sim algo direto que penetrou fundo na minha alma. Ele me disse que precisava abrir os meus olhos. Eu precisava entender o que estava acontecendo dentro da igreja dele. Naquele instante, eu compreendi. Não era apenas sobre mim. Aquela experiência não era um consolo pessoal, era um chamado. Jesus queria me mostrar algo que iria muito além da minha própria vida. Ele me revelou que não se tratava apenas de falhas humanas, de líderes que caíram ou de ministérios que se corromperam. Havia algo espiritual por trás disso tudo. E o que eu estava prestes a ver explicava exatamente o que acontece hoje dentro da igreja. Mas, assim como eu, muitos não conseguem enxergar.
Jesus simplesmente passou suas mãos sobre os meus olhos e então minha visão se abriu. De repente, eu podia ver muito além do que os meus olhos naturais já tinham visto. Era como se eu tivesse recebido novos olhos, olhos espirituais. E diante de mim, começaram a aparecer igrejas, uma após a outra. Era como se eu fosse transportada em segundos de um lugar para outro. Cada hora eu via uma igreja diferente, em diferentes partes do mundo. Algumas grandes, cheias de pessoas. Outras pequenas, simples, escondidas em cidades menores. Mas em todas elas, algo em comum se revelava diante de mim. E o que eu vi, partiu meu coração. O espírito que estava se infiltrando nelas não era o Espírito Santo. Era o espírito de Jezabel. Ela não estava escondida. Pelo contrário, estava sentada em um trono dentro das igrejas. Um trono que não lhe pertencia, mas que havia sido dado a ela pelo espaço que líderes e membros abriram. A aparência dela era perturbadora. Por fora, parecia uma mulher sensual, coberta de ouro, com joias reluzentes e um corpo exibido de forma provocante. Seu andar era sedutor, sua voz parecia doce, quase hipnótica. Mas quando eu olhava mais de perto, eu via a verdade espiritual. Seu rosto estava desfigurado, como se a carne tivesse sido corrompida. Dos seus olhos escorriam rios de sangue, e havia uma fumaça negra, espessa, que cobria o seu rosto, impedindo que alguém visse claramente quem ela era. E o mais assustador, de sua boca escorria baba, como se fosse uma fera faminta, pronta para devorar. Ela estava ali, comandando, manipulando, se alimentando da fraqueza espiritual de muitos. E então eu comecei a ver como ela agia dentro das igrejas. Eu vi uma igreja em uma cidade grande. O culto parecia cheio de vida. O louvor era animado. Todos sorriam. Mas quando os bastidores foram revelados a mim, vi uma reunião de liderança. O pastor tentava tomar decisões guiadas por Deus, mas havia uma mulher carismática, muito querida por todos, que sempre dava a palavra final. Eu a vi torcendo palavras, mudando opiniões, e sutilmente fazendo o pastor acreditar que estava tomando suas próprias decisões. Ela parecia uma conselheira sábia, mas era apenas uma marionete de Jezabel. A congregação a admirava, e o pastor, cansado, aceitava sua influência. E Jezabel sorria no trono, satisfeita, porque sabia que quem mandava ali não era mais o Espírito Santo. Fui levada então a outra visão. Vi um líder de louvor muito talentoso. Sua voz emocionava multidões, suas canções pareciam tocar o céu. Mas, nos bastidores, ele estava preso em pecados escondidos. Vi mensagens secretas no celular, encontros escondidos e uma vida dupla que ninguém imaginava. O espírito de Jezabel o envolvia com uma falsa liberdade, sussurrando: Deus entende, você pode continuar servindo. E pouco a pouco, aquele homem foi sendo destruído, e junto com ele, muitos jovens que o tinham como exemplo. Vi também igrejas que chamavam o pecado de liberdade, onde a imoralidade era normalizada. Jezabel sorria porque cada vez que alguém confundia graça com libertinagem, ela ganhava mais terreno. Em outra cena, vi pessoas cheias de dons. Elas profetizavam, pregavam, cantavam. A congregação chorava. Muitos acreditavam que era o Espírito de Deus se movendo. Mas quando meus olhos espirituais se abriram, vi que aquilo era apenas vaidade disfarçada de unção. Essas pessoas não buscavam a glória de Deus, buscavam aplausos. Eu via seus corações cheios de orgulho, inflamados por desejos de reconhecimento. E Jezabel aplaudia de pé, porque sabia que tinha conseguido transformar dons preciosos em instrumentos de exaltação pessoal. Vi ainda igrejas onde o pastor legítimo era constantemente questionado. Pequenos grupos se formavam, panelinhas que se reuniam em segredo, criticando, murmurando, espalhando dúvidas sobre a liderança. Em uma dessas visões, vi um pastor orando sozinho, chorando diante de Deus, enquanto um grupo de pessoas planejava como enfraquecê-lo para assumir seu lugar. Jezabel estava presente, alimentando cada palavra de rebelião, e eu pude sentir o peso daquele espírito. Não era apenas fofoca, era rebelião contra a autoridade que Deus havia estabelecido. A visão então mudou.
vi cristãos feridos. Pessoas que foram humilhadas, injustiçadas ou decepcionadas. Em vez de serem curadas, elas se afastaram. Vi muitas delas trancadas em seus quartos, dizendo: ninguém se importa comigo, a igreja não me ama, eu vou viver minha fé sozinho. E Jezabel estava ali, soprando mentiras em seus ouvidos, alimentando o isolamento, porque sabia que uma ovelha longe do rebanho é mais fácil de destruir. Vi jovens desistindo de ministérios, líderes abandonando o chamado, mães e pais de família mergulhando em tristeza. O mesmo espírito que tentou fazer Elias desistir no deserto estava operando de novo. E então eu vi algo ainda mais assustador. Vi pessoas com aparência de santidade. Vestiam-se como crentes exemplares, oravam em voz alta, jejuavam, se mostravam dedicadas. Mas por trás daquela fachada, o que realmente buscavam era poder, influência e status. Vi um homem que pregava com autoridade, mas dentro de si, sua maior alegria era contar quantas pessoas o elogiavam depois do culto. Vi uma mulher que liderava grupos de oração, mas sua motivação secreta era ser reconhecida como a profetisa da igreja. Era tudo uma máscara. Jezabel sabia transformar dons em instrumentos de orgulho. E Jesus me fez entender. Esse espírito é perigoso porque não chega gritando. Ele chega disfarçado de piedade. Em meio a tantas cenas, algumas ficaram gravadas em mim como facas na alma. Lembro de ver uma jovem sentada na última fileira de uma igreja. Ela chorava durante o louvor, mas não conseguia se aproximar de ninguém. No mundo espiritual, vi Jezabel se aproximando dela, sussurrando: você não é digna. Deus não te quer. Eles vão te rejeitar. E aquela jovem, acreditando na mentira, levantou-se e saiu, nunca mais voltando. Vi também um pastor fiel, cansado, que tentava ser firme. Mas em volta dele havia líderes influenciados por Jezabel, criando divisões. O coração dele estava despedaçado. E Jezabel, no trono, batia palmas como quem já havia vencido. Igreja após igreja, visão após visão, a realidade espiritual se tornava clara para mim. Não era apenas corrupção humana, não era apenas falha de caráter. Havia uma força espiritual comandando, seduzindo, manipulando e destruindo. E quanto mais eu via, mais meu coração ardia de dor, porque percebi que a salvação de muitos estava sendo comprometida. Pessoas que começaram bem, mas foram enganadas por um espírito que sabe se disfarçar como anjo de luz. Era como se eu tivesse recebido a chance de olhar para trás do véu, enxergar o que muitos olhos não veem. E eu sabia que, depois daquela visão, nunca mais poderia ser a mesma. Quando a visão terminou, eu me senti completamente confusa. Era como se meu coração estivesse em pedaços, cheio de perguntas. Eu não entendia por que tinha visto tudo aquilo, nem qual era exatamente o propósito de tamanha revelação. Mas, sem que eu precisasse perguntar, a compreensão veio ao meu espírito como se fosse despejada dentro de mim. Eu sabia que era o próprio Jesus me fazendo entender. Ele me mostrou que o espírito de Jezabel não era algo passageiro, nem restrito a uma época da história bíblica. Esse mesmo espírito, que havia enfrentado os profetas de Deus no passado, continuava ativo, operando de forma ainda mais sofisticada. E a verdade mais dura era essa: ele permanecerá até os fins dos tempos, intensificando sua atuação à medida que o retorno de Cristo se aproxima. Entendi que o maior objetivo de Jezabel não é apenas corromper líderes ou destruir ministérios isolados, mas desviar os filhos de Deus da salvação, anestesiando-os com falsas doutrinas, com seduções, com divisões sutis. Ela não busca apenas confundir, mas arrancar a pureza do Evangelho, transformando a igreja em algo frágil e dividido. Com clareza, percebi que esse espírito é tão perigoso porque ele se disfarça. Ele não aparece como inimigo declarado, mas como algo atraente, convincente, até mesmo espiritual. É por isso que tantos são enganados. Confundem Jezabel com a voz do Espírito Santo. Confundem manipulação com conselho. Confundem libertinagem com liberdade em Cristo. Jesus me fez lembrar do que está escrito em Apocalipse 2. A igreja não deve tolerar Jezabel.
Tolerar significa abrir espaço. Significa permitir que, pouco a pouco, aquele trono que vi nas visões seja erguido dentro das congregações. Cada concessão, cada silêncio, cada aceitação disfarçada de amor, na verdade, se torna terreno fértil para a destruição espiritual. E o que mais me impactou foi entender que muitos, ao olharem para quedas e escândalos, pensam que se trata apenas de fraqueza humana. Mas a verdade é muito mais profunda. Trata-se de uma batalha contra principados e potestades. Uma guerra invisível, mas real, onde Jezabel atua como uma estrategista cruel. Então compreendi também a resposta à pergunta que queimava no meu coração. O que os cristãos podem fazer contra isso? A resposta não estava em mais debates, nem em estratégias humanas. A única arma contra Jezabel é a santidade, o arrependimento genuíno e a unidade do corpo de Cristo. Vi que quando a igreja vive em arrependimento, Jezabel não encontra espaço. Quando o corpo de Cristo se mantém unido, ela não consegue dividir. E quando buscamos a santidade acima de qualquer reconhecimento humano, ela perde o poder de seduzir. Foi nesse momento que percebi. A visão não era apenas um alerta, era também um chamado. Um chamado urgente para que a igreja abra os olhos e escolha de que lado vai estar na batalha que só vai se intensificar até o fim. E então, de forma clara no meu espírito, compreendi que aquela visão não terminava em mim. Havia uma missão. Jesus me permitiu voltar e alertar a igreja. E então eu não poderia guardar silêncio. Não poderia fingir que nada tinha acontecido. Meu chamado agora era denunciar as estratégias desse espírito maligno, mostrar como ele atua de forma sutil e ensinar o povo de Deus a resistir. Mas algo também ficou muito claro dentro de mim. O espírito de Jezabel não pode ser vencido com acusações humanas ou divisões dentro da igreja. Não é apontando dedos que se vence, nem tentando humilhar pessoas. A vitória só vem com oração fervorosa, arrependimento genuíno, santidade de vida e discernimento espiritual. Essas são as armas que Jezabel não consegue suportar. E em meio a tudo isso, o Senhor me fez entender algo profundo. Eu deveria fortalecer ainda mais os casais. Porque quando Jezabel não consegue derrubar diretamente um líder ou uma igreja, ela começa pela família. Se destrói o casamento, enfraquece a base da comunidade cristã. Minha missão agora era ajudar casais a permanecerem firmes, santos e unidos, como colunas na casa de Deus. De repente, senti como se estivesse sendo sugada de volta. Foi rápido, como alguém puxando uma corda de forma brusca. Minha alma retornava ao corpo. Quando abri os olhos, vi alguns casais da igreja ao meu redor, desesperados, me chamando pelo nome. Eles tinham acabado de me encontrar caída no chão. Mais tarde, já no hospital, os médicos disseram que eu havia ficado inconsciente por horas, mas não encontraram nenhuma explicação médica para o que aconteceu. Clinicamente, eu não deveria ter voltado como voltei. Mas eu sabia. Não foi um acidente, foi um propósito. Depois da recuperação, eu não podia mais guardar silêncio. Reuni a igreja e compartilhei tudo o que havia visto. Não contei como uma simples experiência pessoal, mas como uma mensagem para os últimos dias. Afirmo até hoje. Jezabel está atuando e precisamos abrir os olhos. Minha missão agora é preparar casais, famílias e líderes para discernirem e resistirem a esse espírito. Não por força humana, mas pela força que vem do alto. O fim está próximo e precisamos lutar contra principados que estão tentando destruir a noiva de Cristo. A Bíblia nos alerta que não lutamos contra a carne, mas contra principados e potestades.